Meu trabalho aqui no Ciência Meditativa é ajudar as pessoas a dar um rumo melhor à sua vida, seja através da terapia, seja através das mudanças de hábitos, seja através da mudança alimentar. E aqui a gente tem instrumentos para fazer isso. E a parceria com a Adidas soma nesse disponibilizar de instrumentos para você. E é sobre isso que a gente vai falar. Acompanhe esse vídeo, porque ele deu um trabalho, mas foi um aprendizado fantástico sobre a história da Adidas. Vamos lá? Esse é o site do Ciência Meditativa, a plataforma da onde nós oferecemos tudo a você. Para quem quer fazer terapia, casais, atletas, executivos que querem desenvolver, estudantes que querem desenvolver uma melhor performance de vida, uma situação de saída da estagnação, da depressão, esse é o caminho. Clica aqui, você sabe mais detalhes. A plataforma de cursos, o curso de ordem de meditação, o curso de mindfulness, o curso de história do budismo, o básico de relacionamentos. Você quer saber sobre a minha biografia, meus mestres, meus diplomas, minha formação, você vai achar aqui. Aqui é para você entrar no grupo de WhatsApp e receber os produtos que nós indicamos, especialmente da Adidas, e também outros produtos que são para o desenvolvimento do indivíduo, desde smartwatch, balanças e também medidores de pressão cardíaca, por preços de baixo valor para você, tá? E de alta qualidade. E por isso que a parceria com a Adidas, nesse sentido de oferecer produtos de muita qualidade. Aqui os artigos do Substack, quando a gente aprofunda alguns temas, e os slides de algumas apresentações ficam aqui no Zen News, tá? Mas vamos ao que interessa, a história da Adidas. A história da Adidas. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Apresentar em tela cheia. Pronto. A história da Adidas. Forjada em rivalidade. E que história de rivalidade, viu? De décadas e décadas. E a redefinição da cultura, a cultura do esporte e da moda hoje em dia, né? Então aqui é um dos primeiros Adidas. E é bom você perceber que não tem as marquinhas do lado, né? Isso veio depois, bem depois. Ela foi fundada em 1924 pelo Adolf Dassler, que era o engenheiro, o artesão, que começou a fazer isso num local aí, numa lavanderia da família ali. E esse negócio foi crescendo, 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 né? E hoje um faturamento anual de 23 bilhões de euros, né? E presença em todos os continentes. Como que é essa história? Como surgiu, né? De um quintal na Alemanha para todo esse potencial, né, desenvolvido. Então a primeira coisa é o seguinte que é interessante a gente saber aqui, né? As três tiras, a marca das três tiras era o reforço ao lado, na lateral do tênis, né? Então isso ele viu, o Adolf, em 1950, na década de 50, que haviam os corredores finlandeses, eram um dos melhores corredores do mundo. A Finlândia tinha uma tradição de corredores, eles inclusive evoluíram demais a técnica de treinamento de corrida. E aí ele ofereceu para essa marca de calçados Karoo, que tinha esse estilo de desenho de três tiras, ele percebeu que ficava fácil de identificar na corrida a marca das sapatilhas dessa empresa finlandesa. E aí ele vai lá e pede para comprar o direito de uso daquilo, de colocar as três faixas ao lado, né, do reforço do tênis. E aí ele compra isso por 1.600 euros e 2 garrafas de uísque. E aí ele cria, né, a partir disso, a partir do design do tênis, a marca conhecida das três tiras, né. Curiosamente, essa questão das três tiras também, não se podia fazer muito propaganda de escrever o nome da marca, tinha dificuldades, o esporte era amador, então você tem isso até hoje nos agasalhos, né, que a lateral tem as três tiras, que é onde vai a costura do agasalho, então ele também colocava ali do lado, não, nós não estamos fazendo propaganda da marca, mas é ali onde é a costura, que a gente faz esse reforço. Então ele ia usando essa questão das três tiras e reforçando, né, a divulgação da marca. Então eu não sei pronunciar Herzogenerot na Baviera, Herzog, quem souber pronunciar, coloca a pronúncia aí nos comentários, tá? Que é uma cidade que já tinha uma tradição têxtil e de calçados, né? Então ele nasceu num ambiente que estudava, que tinha conhecimento sobre a produção de calçados, né? E eles fundam então em 1924 com outro nome, né? Que é a empresa dos irmãos, né? Dassler Brothers, né? A ideia dos irmãos Dassler, a fábrica dos irmãos Dassler. O Adolf, né? Que era o que gostava de mexer ali, né? Na engenharia do sapato, e o Rudolf era mais o financeiro, o comercial, mais extrovertido, tinha mais contatos. Então eles juntaram forças, os dois irmãos, e montaram a empresa, né? Então você tem aqui a imagem dos dois irmãos, ok? Aí na sequência, a Olimpíada de 1936, Jesse Owens, ele foi o primeiro a usar, viajou pessoalmente até a Vila, o Adi Dassler, né? Viajou pessoalmente até a Vila Olímpica para convencer o velocista afro-americano Jesse Owens a usar calçados com travas. Ele usou um Adidas, né? A gente ouve muito falar do Jesse Owens e a humilhação do ditador de bigodinho, né? Que foi humilhado por ter o negro norte-americano mais rápido do mundo, e
não se sabe que tinha um alemão ali ganhando no sapato, a sapatilha, né? As 4 medalhas de ouro, as imagens do atleta negro triunfando na Alemanha, calçando sapatos Dassler, catapultaram a marca ao reconhecimento mundial. Então foi a primeira grande exposição, né, em 1936, com o Jesse Owens usando, né, a Adidas. Né? Aqui você tem o time da Alemanha, né, vestido a marca. Vamos. A grande divisão. Gente, essa história aqui é tão cabeluda que porque ela foi profunda a marca, sabe? Assim, os personagens eram contrastantes. Aqui no slide colocou-se assim, né? Personalidades contrastantes e desentendimentos entre as esposas. Mas o que acontece é o seguinte: durante a Segunda Guerra, o irmão mais velho, que era o que fazia vendas e o controle financeiro, foi chamado para lutar no fronte pelo exército alemão. E o outro, que era o engenheiro da fábrica, que fazia os sapatos, também começaram a fazer botas e outros equipamentos para o exército. Na decisão, faltando soldado aí para a Alemanha, eles pegam e chamam o executivo, que era menos necessário, e deixam o outro, né, o Adolf, conduzir. Mas os irmãos meio que brigaram já aí, porque começou assim: ah, eu estou indo porque você está me forçando. Eles já se desentenderam nessa parte do processo. Só que depois a coisa agravou, porque teve um processo de entendeu? Que era desnazificação, esse era o nome que era a ideia de mostrar quem que realmente contribuiu para o poderio alemão da guerra e quem não tinha muito a ver. E como o Rudolf tinha mais contatos, era mais extrovertido, mais comercial, ele chegou a ficar preso 1 ano. E depois que ele foi livre, aí esse processo continuou e foi julgado. Um irmão meio que dedurou o outro ali, diz, ele que ajudava mesmo, tá? Porque ele tinha remorso. A outra coisa que piorava o cenário é que eles moravam, as duas famílias, filhos, esposas e filhos, crianças, moravam na mesma casa, um num andar, outro no outro. E tinha uma disputa enorme, aí o conflito tinha lá, tem que produzir, tem que vender, eu fui pra guerra, você não foi. As famílias se odiavam e moravam na mesma casa. Tem até uma história de um bombardeio antiaéreo, que eles tinham que ir para uma proteção antiaérea, e uma vez a família do Rudolf chegou, que fundou a Puma, chegou e já estava lá protegido do ataque dos aliados de avião. E aí o Adolf, né, que chega, e a hora de entrar, ele fala, esses porcos estão de novo aqui. E aí essa ideia, esses porcos, esses bastardos, estão aqui de novo. O Adolf disse que estava falando do avião. O irmão diz, tá vendo, tá falando da gente. E foi um conflito terrível. Então você vê a guerra ali foi ampliando. Depois, então, eles se separam, depois da guerra. A Adidas, então deixa de ser empresa dos irmãos, a Adidas é fundada em 1949 e o que acontece a Puma é fundada logo em seguida e mesmo depois da morte deles, as esposas assumem a gestão e elas casquetam na cabeça dos filhos que vão assumir depois que o inimigo está do outro lado. Então a cidade que tinha um rio que cortava era uma parte Adidas e uma parte Puma e eles se odiavam. Mas porque as famílias se odiavam. E as esposas se odiavam e os filhos foram criados para odiar um ao outro. Então era chamada cidade dos pescoços curvados. Por que era a cidade dos pescoços curvados? Porque as pessoas sempre olhavam para o tênis do outro, para o sapato do outro, para ver qual que era o lado da pessoa, né? Olha que maluquice isso, né? Você sabia dessa história? Então aqui, já passa esse vídeo para frente, já curte o canal, já compartilha a história, tá? Pra gente ajudar as outras pessoas a saber, a terem mais qualidade na vida, mas também ter cultura, né? Ter entendimento das coisas e ver como o ódio vai criando coisas terríveis, né? Final da Copa da Suíça, em 1954, né? A Alemanha Ocidental, que era considerado o azarão dessa Copa, porque o time da Hungria era bárbaro, era muito bom o time da Hungria na época, eles ganham enfrentando sob forte chuva. E as chuteiras que a Alemanha usava tinham travas de couro rosqueáveis que podiam ser trocadas para se adaptar às condições do campo. Então diz que um dos motivos que fez a Alemanha, que era o grande azarão, conquistar essa Copa do Mundo foi a chuteira da Adidas, né? Então essa vantagem tecnológica fez e foi assim, né, um reforço ainda maior para a reputação da empresa, né? A chuteira que ajudou a ganhar. Aqui é outra coisa fantástica, assim, o Pelé, que era o grande craque do futebol, né? Desde 1958, quando ele estreou na Copa do Mundo, ele era tão especial e visto de maneira tão fenomenal que foi feito um acordo de bastidores entre os inimigos de nunca patrocinar o Pelé. Por quê? Porque se um deles tentasse patrocinar o Pelé, o preço do mercado de marketing, de patrocínio, ia se elevar de tal maneira que não seria vantajoso para as empresas. Então foi feito esse acordo de não patrocinar o Pelé. E aí o que aconteceu? A Puma, o gerente de marketing malandro da Puma,
Começou a patrocinar um jogador aqui do Brasil, outro ali, dava presente, mas o Pelé ele falava. E o Pelé começou a ficar meio ressabiado, sabe assim, por que o cara não fala comigo? Acho que eu não sou bom, não. E aí a Puma quebra o acordo. E como é que quebra o acordo? A Puma faz um contrato mais curto, um contrato especial caríssimo, quebrando o acordo que tinha com a Adidas de não prejudicar o mercado, patrocinando o Pelé. E pega e faz no contrato que o Pelé tinha. O Pelé não era patrocinado na Copa de 70. Que o Pelé tinha que amarrar a chuteira antes do jogo começar. Então, o jogo vai começar. Tá aquele nervosismo. O Pelé abaixa, desamarra as duas chuteiras e amarra. Para comprovar, para seguir o que estava escrito no contrato. Essa é a cena. E a Adidas ficou sabendo que a Puma tinha quebrado o acordo quando o Pelé abaixa e começa a amarrar a chuteira na hora da final da Copa do Mundo contra a Itália em 1970. Que história magnífica essa, interessantíssima, né? Então, é esse o detalhe da... Em 1978, né, o vácuo pós-Dassler, né, com a morte, né, do Adi Dassler, marca o fim dessa liderança, mas não da guerra, não do conflito, porque as esposas mantêm a coisa ali a ferro e fogo, tá? Mas tem uma crise de liderança, passado para os filhos, não tem a mesma... Aquela mesma Adidas, né, não tem a mesma energia de segmento, né? Tem uma estagnação estratégica, a cultura fica muito lenta, foco excessivo no futebol, até hoje, né? É muito forte o futebol na Adidas, e aí os outros concorrentes vão conquistando porque o mercado se torna maior e os outros esportes vão ganhando também outras dimensões. Então, e aí surge, na década de 60, a danadinha da Nike, que é hoje a maior do mercado. A Adidas sempre foi, a sua origem da Adidas sempre foi. Só um detalhe aqui que é importante para falar de outras marcas famosas. A Mizuno é anterior à Adidas, tá? 1924. A Mizuno começa antes, começa com equipamentos de beisebol e depois golfe, tá? Então é anterior. E depois a Nike ela começa como uma revendedora da Tiger ASICS, tá? Da ASICS. E depois que ela começa a vender os tênis da ASICS, e aí ela fala, eu vou fazer isso aqui igual também da ASICS. Então ela conquista o mercado através dos tênis da ASICS, da Nike, e depois ela produz os próprios tênis. Tá? Então, mas aqui eu estou contando a história da Adidas, mas só para vocês entenderem o mercado. Né? Então a Nike vem na década de 60, bem depois. Né? Então, e ela não começa fabricando o próprio, ela começa revendendo o tênis japonês, tá bom? Mas aí a Nike vem muito forte com a ideia de narrativa, do basquete americano. Aí tem a questão, né, posteriormente, do acerto com o arriscado e acertado contrato com o Michael Jordan. E aí tem a mudança de paradigma, a Nike captura uma boa parte do mercado esportivo como estratégia de marketing significativa. E sem contar o seguinte, eles estão ali com o maior mercado consumidor, né? O mercado norte-americano é onde teria mais chance de consumo, tá bom? E a Adidas bastante focada na parte técnica, uma preocupação com o desenvolvimento técnico de materiais, funcionalidade de materiais, engenharia de produtos e principalmente o futebol. Tá? Então tem essa coisa de estilo que faz com que a Nike cresça e a Adidas se mantenha estagnada. E aí a Adidas vai buscar novas formas de se conectar com o mercado. Em 1986 surge esse samba, surge uma moda, né? Eu sinceramente nem acompanhei essa moda, uma música, né, do My Adidas, do hip hop, Run DMC, e ele usava esse tênis sem o cadarço. A moda era vestir o tênis assim, desse jeito. Aí tem uma conexão com a música americana, o produto que é usado, eles conseguem, né, show no Madison Square Garden, performance, né, com 20 mil pessoas erguendo tênis, sabe? Ele começa a entrar nessa coisa da cultura pop, né, que a Nike dominava, então a Adidas começa com essa questão do street, do fashion, começa a ter essa entrada, mas só em 1986, tá? Em 1994, aí tem a chuteira Predator, né, que é uma revolução exatamente onde ela é mais forte, na área técnica, né, e ela usa bastante alguns atletas, né, como o Zidane na questão do controle de bola, e o David Beckham na cobrança de falta, como garotos propagandas. Né. Falando do Pelé novamente, teve um período que a Adidas patrocinou o Pelé, mas foi um período curto, mas sim, teve um período de vingança em relação à Puma, que a Adidas fechou o contrato com o Pelé. Tecnologia revolucionária, né, as barbatanas de borracha na parte superior do cabedal, tá vendo aqui? Por isso que Predator, essas barbatanas aqui, que é a ideia de ter maior controle sobre a bola, né, potência de chute, efeito aprimorado e essas coisas que se buscavam, né, com essa chuteira.
Aí tem a questão do desenvolvimento de estilos de venda da marca, né? Nós temos aqui a ideia a partir, né, da década de, é, de 80, 90, surge um novo logotipo, né? A ideia das três listras nessa forma é a ideia que representa o desafio, a performance, o desempenho, a busca pela melhora, que é a ideia da prática esportiva, né? Então a Adidas tenta mostrar no seu logotipo essa busca, né, pelo desafio, pela melhora, a ideia da montanha. Então, o símbolo da Adidas representa o que? Uma montanha. Tá? Essa ideia da montanha, a montanha por causa da busca pela ascensão, tá bom? Se você quiser entender de onde vem as três tiras deitadinhas, né? E aí eles têm outras visões na área da moda, e uma das mais... Eu gosto muito da questão, até pelo veganismo, da Stella McCartney, a filha do Paul McCartney, que desenvolve toda uma linha de moda na Europa, ligada à consciência ecológica, uso de elementos veganos na produção, elementos sustentáveis. Então a Adidas tem toda essa preocupação e ir na frente, sabe, de outras marcas com essa preocupação com mais sustentável. Nós temos materiais, camisetas, feitas completamente de material reciclado, como essa aqui, né? E com toda a tecnologia de performance. E aqui nós temos a estética vanguardista, né, minimalista do Y3, que é do designer japonês Yoji Yamamoto, que é um famoso designer que traz toda uma linha de lifestyle, de uma cultura mais street, uma cultura de levar a moda esportiva para outras áreas, né, da moda, né? Tá bom? Então, eu estou levando a tecnologia esportiva para passarela. Então isso cria uma nova categoria de luxo esportivo, né? Que não quer dizer que tem os outros produtos de baixo custo, entende? Mas eu tenho mais uma prateleira a oferecer, tá? Aí tem uma questão bastante polêmica também em relação a Reebok, que eles compram em 2006 e vendem em 2021. Vendem por um valor menor do que o comprou. Aí se diz que a compra da Reebok era uma maneira de tentar... Porque a Reebok começa com muita força com a questão não sei, vocês não vão lembrar disso, da moda da aeróbica, do estilo de vida saudável nos Estados Unidos, uma moda fitness que surge ali, anos 80. Ela lança um tênis mas ela não vai bem no seu desenvolvimento, ela é comprada pela Adidas, mas a Adidas também parece que usou mais os canais de distribuição do que a marca em si. Ela não tinha essa questão do lifestyle da Reebok, sabe? E depois ela vende a marca, mantém todos os canais, tudo, mas não foi uma aquisição que realmente se viu um resultado de utilização da marca, vamos colocar assim, tá bom? A grande revolução, que hoje a gente está vendo consequência disso, que é o uso da entressola. Todo mundo fala Nike com a placa de carbono. A grande revolução vem antes, que é o Boost, que é uma parceria com a Base, que faz um material extremamente resistente, mas extremamente confortável, e revoluciona o mercado em 2013. Retorno de energia, amortecimento responsivo. Aí, lá para 2017, 2018, que vem a história da placa de carbono sobre a entressola, entende, macia. Mas a primeira revolução é da entressola macia. E hoje em dia, inclusive, a gente vai ver, vou mostrar aqui mais pra frente, então se falando em tênis de alta performance, já sem placa de carbono, sem precisar da placa de carbono, tá? Então, para mostrar o quanto esse argumento é válido, entendeu? Que o que vale na revolução é muito mais importante do que a placa de carbono é a da entressola, tá bom? Aí teve a questão polêmica do Kanye West, que junta-se a Adidas para lançar a linha Yeezy. Aí tem toda uma questão do movimento com o movimento do hip hop, da música, as linhas esgotavam rapidamente, design minimalista com tecnologia Boost, essa linha da moda representou 8% das vendas totais da Adidas, é tão forte essa questão, né? Só que aí tem umas declarações muito polêmicas dele sobre a Alemanha, a Segunda Guerra, umas coisas nada a ver, meio negacionistas. Aí a Nike teve que se virar rapidamente para se livrar disso, sabe? Em 2022, assim, foi um fim abrupto e catastrófico aqui, tá? Declarações polêmicas. Então a Adidas não sabia o que fazer, ela tinha que vender. Ela tinha que vender aquele monte de material que representava 10% do faturamento da empresa, tentar se livrar dos estoques e tudo, porque ninguém queria comprar, porque o cara estava falando um monte de bobagem, né? Então, bem no meio, né, da pandemia, puta, confusão. Então, prejuízo enorme, assim, realmente, ali no final da pandemia, a Adidas perdeu muito, assim. E aí a reviravolta de Gulden, uma das reviravoltas, Bjorn Gulden, e aqui o mundo dá voltas, né? Ex-CEO da Puma assume a presidência da Adidas e faz essa revolução que hoje está fazendo a Adidas uma das mais
crescentes e lucrativas empresas do mundo e mais modernas, inclusive, trabalhando com esse modelo de venda pela internet, que eu faço parte, junto, né, oferecendo para vocês produtos com descontos quase todos os dias, né, com uma estratégia pragmática de vendas. Né, ele primeiro vendeu todo aquele estoque daquele produtor musical falando besteira, e aí começou a tentar trabalhar mais definido nas linhas, né? As silhuetas clássicas, como os tênis Samba e Gazelle, que tem muita aceitação entre os mais jovens, né? E que são modelos antigos, e amplificação das tendências que estavam acontecendo no mercado, né? Sabendo que eles tinham uma ótima tecnologia para isso. Então a receita volta a crescer. A Adidas é a segunda do mercado, né? Tem quase 9%, a Nike 14,1% e a Puma 3,3%, muito menos. Eu vou dizer aqui que isso aqui vai mudar em breve, né? Já tem conversinha, a Puma não está indo tão bem assim, e já soltou uma declaração de interesse de fusão, e só no dia da declaração a ação da Puma já melhorou. Só por eles falarem, putz, a gente vai melhorar de vida porque vai fazer parte do time Adidas, entendeu? Então, isso aqui pode mudar em breve, mas assim, o status é mais ou menos esse hoje da participação global, tá? A Adidas é a número 2, a Nike é a número 1 por essa distância aí, aproximadamente de 5,2 pontinhos. A estratégia On The Game, que é a transformação fundamental dos modelos de negócio a partir de 2023, né? Os objetivos são ambiciosos, a questão de vendas diretas ao consumidor, que é esse processo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu ofereço tudo para vocês aqui. Olha, gente, isso aqui, esse produto tem essa qualidade, isso tem isso. Mas você compra da Adidas direto. Isso é fantástico, assim, né? Que tem a ver com a modernidade das redes. Né? As vendas voltaram a subir, 9 bilhões de e-commerce, né? E tem os membros de programa de fidelidade, que você pode fazer parte, eu também faço parte, e isso pode ser. Vai criando fidelidade em relação à marca, a qualidade da marca. Por isso a questão da qualidade é tão importante. Isso que me fez trabalhar com a Adidas dessa maneira para oferecer para vocês. Tá bom? Então tem essa preocupação com sustentabilidade e inovação desde a história que eu falei para vocês da Stella McCartney, né? 99% do poliéster é reciclado, que eles usam nas camisetas, em tênis. Tentam fazer redução de emissões e 2030 cadeia de suprimentos de couro livre de desmatamento. Então não é só assim a cadeia de produção de couro. Entende? Então, assim, não é o couro do boi, entende? A gente usa couros veganos, mas livre da situação de desmatamento também na produção do sintético, tá? Isso que é interessante. E duas grandes revoluções, entressola impressa em 3D, esses tênis com essa nova geração de tênis em 3D, e o Adizero, que são os tênis de maratona mais leves, o Adios Pro Evo 1, que é um dos tênis mais leves do mercado, é muito caro, é só para corredores de primeira prateleira, assim, tá? Tênis complicado, assim, ele é bem liso na sola, para correr no asfalto. Então a batalha continua, a rivalidade com a Nike não mas o mercado está aumentando sua competição. A rivalidade com a Nike continua sendo o foco principal, mas tem uns players assim comendo pelas beiradas, né? A Hoka no mercado americano e europeu é forte, no Brasil não muito, e a On Running, corrida de performance. A On Running, eu sinceramente vou falar para vocês, assim, além de ser produtos muito caros, os donos são os donos das lojas americanas e do Burger King, que são brasileiros e que desviaram aquele monte de dinheiro das lojas americanas e investiram em fazer uma empresa com o Roger Federer. Então assim, eu tenho um pezinho atrás com o Running, tá? Para ser sincero com vocês. E aqui está o poder duradouro da marca. Hoje, o maior tênis procurado no mercado é o Evo SL. O Evo SL é o tênis disparado mais procurado. É um tênis caro, custa R$ 1.100 e é um tênis bom para corrida, macio, tem toda essa tecnologia sem precisar de placa. E a mostra de que a Adidas está à frente é também, você pega uma placa bem reduzida, ele tem uma placa só de sustentação nesse novo tênis que a Adidas desenvolveu num projeto para bater o recorde mundial de correr 100 km em menos de 6 horas, e eles conseguiram fazer isso na Itália, num circuito, fizeram isso numa corrida noturna com alguns atletas, 6 atletas, é uma condição de laboratório. O pessoal pergunta, mas por que não foi feito em público? Porque foi feito em laboratório. Assim, a ideia é, o ser humano, as pernas humanas são capazes de correr assim, sabe? Entendeu? E aí vamos testar esse tênis, vamos botar equipe, vamos botar marcador para os jogadores, para os corredores saberem o timing certo da corrida. Não é uma condição de corrida competitiva. Era um teste de laboratório, mas para testar o tênis também. E outras coisas, como camiseta, bermudas de resfriamento automático. Bem a coisa da máxima tecnologia da Adidas, tá bom? Então, Adidas, performance tecnológica, é realmente estar na vanguarda e trazendo essa conexão com essa herança cultural, né? De trazer o esporte para moda, para passarela e para outros lugares. Tá bom? Então, esta apresentação, você viu que tem bastante coisa interessante nessa história, nesse vídeo, e era isso que eu queria passar para vocês. E eu só queria pedir essa ajuda. Repassa esse vídeo, gente, curte aqui, entra lá no site, é tudo para ajudar a vida a ficar melhor, tá? Esse é o meu trabalho e eu espero que você se conecte com ele também. Grande abraço e até o próximo vídeo.